Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. Eu sou Luiz Carlos, falo de João Pessoa, na Paraíba, e nós estamos aqui no canal lendo o livro Orfandade, do autor, o padre Fábio de Mello, a editora Planeta. No capítulo anterior, nós vimos sobre o pai de Poeira, né? Onde fala-se que o pai que era ausente, separado da mãe, muitas vezes vinha visitar, demorava muito para visitar e quando ia embora ia muito rápido. No capítulo de hoje será o capítulo 11, o título é O Velório. Aurélio Gamarra cruzou a porta de entrada, penetrou a sala principal, contornou o defunto com reverência e foi encontrar descanso nos braços de Manuelina Sobreira, a viúva desolada. Durante o abraço de condolências, dividindo o olhar entre a viúva e o pequeno papel que empunhava, destilou em palavras chorosas o motivo da visita. Eu sei que a hora não é apropriada, mas quem acertará esta notinha comigo? A voz falsamente sentida não conseguia esconder a ansiedade monetária. Fale com Regilane, Aurélio, solicitou Manuelina, como se pedisse a paz mundial. Antes mesmo que direcionasse o corpo para a aventura de encontrar pelos cômodos da casa Regilane, a jovem moça, que a partir daquele dia somaria aos seus substantivos a palavra órfã, uma voz raçante fez-se ouvir por todos. Aurélio, que falta de psicologia de sua parte, querido. Regilane está abalada demais para administrar pagamentos. Seja compreensivo, volte noutra hora, depois que tudo estiver terminado. Era Irene Barra Mansa, a mulher que todos sabiam ser amante do falecido. Todos, menos Manuelina, a viúva desolada e melhor amiga de Irene. A frase de Irene demorou-se em meus ouvidos, uma reverbação oriunda dos sortilégios que são comuns às palavras que nunca dizem o que realmente dizem. Depois que tudo tiver terminado, Irene que ficasse calada ou que findasse o conselho na assertiva proposta. Volte noutra hora. Ponto. Absolutamente indispensável sua tentativa de colocar panos quentes sobre a febre que a morte acendera. Nada naquele ritual sórdido poderia ser terminado. As flores murcharão, as velas findarão, o corpo receberá a guarda da sepultura, mas nas almas que ficam, a morte estenderá o manto de sua cruel continuidade. Absorta em meus desconsolos, olhos grudados no rosto sordo de Irene, sinto vontade de levantar-me para oferecer-lhe uma sova de pau, bater bastante naquela cara lavada, até que confesse que não acredita em nada do que acabara de dizer, esfregar pimenta em sua boca, fazer o mesmo que minha mãe fazia toda vez que meus lábios se prestavam a oferecer formato verbal à mentira. O teatro não era sem razão. A palavra mentirosa resultava da necessidade de dispensar, ainda que só naquele dia, o conhecimento que toda a comunidade tinha de sua bandidagem. Com os olhos fixos em Gamarra, Irene, a amante, a Barra Mansa, completou a interferência. Perder o pai de maneira tão trágica deve ter lhe provocado profundos estragos na alma. Minha ira se avolumava. A bisca resolvera dar continuidade prosaica ao despropósito de interferir onde não fora chamada. O que ela pretendia? Dar uma demão de tinta na realidade? Tentar ocultar que apunhalava diariamente as costas de Manuelina? Esconder de si mesma que mantinha sociedade secreta nos préstimos do marido da amiga, o traidor que agora estava reduzido à derradeira decadência à horizontal? Contemplei Aurélio. O seu olhar parecia perdido diante do conselho recém-recebido. Reconhecia-lhe a lógica, mas não possuía forças que permitissem observá-lo. Sua sobrevivência dependia da desgraça alheia. Desde que entrara no ramo dos serviços mortuários, o pão que lhe chegava à mesa passava pelos corpos frios que encaixotava e fazia parecer felizes. Dialética conexão, sua alegria nascia de lágrimas alheias.
brotava de sepultamentos aparatos cristãos, coroas de flores, velas e urnas. Sem titubear, já abandonando as feições contritas com que chegara, Aurélia esclareceu: preciso pagar as guias no cemitério, do contrário, não poderemos sepultar o féretro de Heliocastro. A voz rompante tomou conta de toda a sala. A divisão da questão não era sem razão. Gamarra queria livrar-se da armadura cruel que lhe vestiram as palavras de Irene Barra Mansa. Por isso, fez questão de gritar a todos um motivo tão particular. Afinal, o féretro, essa palavra estranha que Gamarra usou para substantivar o transporte final do viúvo infiel, interessava a alguns poucos naquele ambiente. Talvez estivesse crente de que a morte germina a solidariedade, faz ser de todos o que é natural ser de um só. Gamarra repetiu a sentença, dessa vez com mais ênfase. Havia uma urgência em sua declaração. O enterro estava marcado para as 16h30, momento triste em que o dia também começa a morrer. E naquele exato momento, o relógio principal já anunciava 14h15. Manuelina interrompeu o luto e vociferou: respeite a minha dor, infeliz. Tantos anos enterrando maridos, esposas e filhos, e ainda não sabe que pagamento não combina com lágrimas? A viúva recebeu o imediato amparo de Aurora Venâncio, a prima mais jovem de Heliocastro, que no gesto de levantar-se bruscamente da poltrona em que assistia ao tosco espetáculo, tropeçou no tapete, quase mordiscando a beira do féretro, que estava sendo cobrado publicamente. A queda foi evitada por Irene Barra Mansa, que, lépida e precisa, atributos que certamente a preservaram de ser descoberta nos braços de Heliocastro, segurou no ar o corpo frágil de Aurora. Pelo amor de Deus, Cornélio, será que você não pode fazer este pagamento e depois incluí-lo no pacote final? Essa foi a sensata indagação de Iracema Bustamante, a viúva do saudoso capitão Viriato, homem destacado pela bravura e pelo funeral que reuniu quase 1000 pessoas numa chuvosa manhã de domingo. O meu nome não é Cornélio, dona Jurema. Meu nome é Aurélio, nome que me foi dado pela saudosa madrinha Sofia Bernardes. Por favor, não modifique o que madrinha determinou. Iracema, que também fora confundida sendo chamada de Jurema, viu-se impactada pela voz sentida de Aurélio. Não sei ao certo se a reação do especialista em féretros foi verdadeira. O que sei é que o chamamento equivocado permitiu ao homem, que até então carregava o jugo de acusações, ser também portador de ressentimentos. Antes mesmo que um desfecho para a troca de nomes fosse dado, outra voz resolveu manifestar-se sob a forma de prece. Misericórdia, é só o que pedimos. Há um homem morto nesta sala. Em nome da Virgem de Guadalupe, respeite a memória dele. A paz está sendo perturbada por conta de uma promissória que ainda nem venceu. Que descalabro! Era Estevita, a irmã do defunto. Enquanto a irmã de sangue gritava pelos céus, irmã Brígida, uma freira cansada de burocracia da justiça divina, resolveu apelar para a justiça humana. A voz rouca a denunciar embargo provocado pela nicotina soou impaciente. Que desrespeito! Isso é caso de polícia. Pare de incomodar a família, Aurélio, ou eu mesma farei um telefonema para o delegado Dagoberto. A interferência da freira, nicotizada, surtiu efeito. O silêncio finalmente prevaleceu. Todos os olhos estavam em Aurélio, que, visivelmente perturbado, encontrou um canto para alojar o corpo, mas não a vergonha. A notinha continuava em suas mãos. A notinha de desgraça, a notinha da sobrevivência, ponte que faria chegar ao conforto de sua casa o arroz, o leite, o pão, as urgências do corpo, que se irrita ao menor sinal de fome ou cansaço. Mas também as urgências supérfluas, roupas de cama, essências florais, sutiãs bordados de Rosalva Gamarra, a esposa que gasta metade dos rendimentos da família com luxos e pequenos desperdícios.
Ao meu lado, desfrutando de confortável visão dos acontecimentos, Lourdinha Fonseca pronunciou frase curta entre dentes. Estou estarrecida. Também estou, pensei. Não sei ao certo o que Lourdinha compreende quando diz o que diz. A boca que expulsa a palavra nem sempre conhece as entranhas do sentido. Em Lourdinha, o adjetivo soou tão particular como se não carecesse de significar o mesmo que aos outros significaria, caso fosse dito em alto e bom som. O estarrecimento é consequência natural provocada pela vida. A sala estava repleta de motivos para a aplicação do termo. A morte, a traição, a conta cobrada, a imobilidade do devedor, a não compreensão dos presentes para com a urgência do pagamento da guia, a imposição de uma responsabilidade descabida, fruto do sangue, da obrigação que o vínculo gera. Tanta coisa possível de estarrecer. A profissão exercida sob o ruído do pranto, a amante solícita, o preço do féretro, a freira sem escatologia. A que horas Deus o chamou, Manuelina? A fala frugal e provocadora de enjoo é de Lupécia Laurentino Vargas, hospedeira de todas as falsidades do mundo. A velha senhora tentou dissipar a névoa que o desarranjo provocara. Manuelina não desperdiçou palavra com a megera. Um movimento de negação cumpriu a missão de comunicar o desconhecimento da hora. Desnecessária a indagação, considerei em silêncio semelhante ao de Heliocastro. Já era sabida por todos, graças à língua de Doroteia Calmares, que Regilane, a órfã, havia encontrado o defunto nas primeiras horas da manhã. Segundo Calamares, Regilane, não suportando o choro que a cena lhe provocara, ao mirar o pai morto, soltou um grito e caiu desfalecida. O calor da tarde não nos oferecia indulto. O silêncio era profundo. Com as contendas temporariamente adormecidas, a morte volta a prevalecer. Percebendo o hiato facilitador, Aurélio Gamarra voltou a cruzar a sala, ansioso por alcançar a porta que o devolveria ao jardim da entrada. Quando já era engolido pelas portas, ainda pude ver a notinha em sua mão. Um aperto no peito me comprimiu. Pobre homem, a humilhação pública também é morte. Retorno ao féretro. Manuelina acariciou as mãos rígidas do marido, repetiu na carne morta o que muito fez na carne viva. A morte não dissipa o sentido. Estava abatida. A tristeza lhe esculpiu sucos ao redor dos olhos. As lágrimas desciam fartas pelo rosto estreito. O marido morto era a fachada da dor, mas sofrer é tão particular. Não é mensurável o quanto daquelas lágrimas era pelo marido que parte. O amor não se prende aos papéis, mas desdobra-se em muitos outros. É possível que o marido também tenha sido pai, irmão, amigo, amante. Na morte de um, todos morreram. No único corpo, uma infinidade de perdas. Estava afetada. Os cadáveres que Manuelina velava me comoviam. Manuelina me congregava, mesmo que não soubesse. A tristeza da cena me arrebentava. Da comunhão espiritual passou à comunhão física. Permitiu o rolar de lágrimas contidas e rapidamente passei os soluços. Perdi o controle. Percebi o tremor do corpo como se ardesse em febre. Lourdinha segurou minhas mãos. É certo que estranhava minha comoção. Não era nada de Heliocastro. Fazia parte da vizinhança e só. Isadora Medeiros visitava pela misericórdia, socorreu-me com um copo d'água com açúcar. Beba, minha filha, vai acalmar seus nervos. Obedeci ao comando. O gosto doce me enjoava. Manuelina percebeu o acontecimento e me ofereceu o olhar. Não conseguia escapar. Estávamos cúmplices. Olhava-me como se compreendesse todos os motivos do meu choro, como se desvendasse o que até a mim mesma era estranho. Obedecendo ao chamado de sua voz, ausente, levantei-me e caminhei em sua direção. Manuelina me abraçou. Depositei minha cabeça em seu ombro e me entreguei sem rédeas ao choro. Ela fez o mesmo.
Amparando-nos mutualmente, caíram por terra nossas estranhezas. Deixamos de ser as mulheres que se cumprimentavam por motivos de cordialidade e passamos ao profundo estado de comunhão que só a dor permite. O abraço nos estreita, diminui distância, facilita a partilha. Obrigado, Marina. Só você consegue saber o que realmente perdi. A voz de Manuelina era tão baixa que nem ela mesma devia ter ouvido o que disse. Com a estreiteza do abraço, nenhuma palavra poderia escapar de nossos corpos. E só você sabe o que eu nunca tive para perder, confessei sem receios. O abraço se desfez. Manuelina segurou firme minhas mãos e cravou os olhos nos meus. Nos lábios pude ver um sorriso alojado, alegria sob custódia. A viúva comemorava minha descoberta, o reconhecimento de meu vazio. 36 anos vividos e só naquele momento tive consciência de minha ausência. Já estava acostumada à solidão, já estava habituada a saborear a mesmice da rotina, a condenação de não ter ao meu lado uma pessoa que abrigasse muitas outras. As perdas múltiplas de Manuelina me tocaram. O acabamento fúnebre, que por ora recebia sua alma, fez-me querer modificar as estruturas de minha vida, como se o choro manso de suas agruras tivesse me arrancado da letargia que me consumia sem que dela eu tivesse conhecimento. As lágrimas ali choradas levaram o limo deixado pelos longos anos vividos na solidão. Abraçada à viúva de Eleocastro, costurada de forma simbiótica à sua tristeza. Uma alegria incomensurável me invadia, um acontecimento imprevisível. Saí de minha casa motivada a cumprir um preceito que cabe à boa vizinhança, oferecer condolências à família enlutada, e de repente fui impactada por uma nova leitura sobre mim. Que bom que você veio. A fala de Manuelina reconheceu minha ambiguidade. Naquele cenário de morte, o meu reencontro com a vida, visitada pela gratidão, soltei-me de suas mãos e me aproximei de Eleocastro. Coloquei minhas mãos quentes nas dele frias, e sobre elas fiz o santo sinal da cruz. Durante o gesto cristão, um pensamento inevitável me ocorreu. Eleocastro, seu vagabundo traidor, obrigado por ter morrido. Depois peguei a minha bolsa, cruzei a sala, desci as escadas da entrada e marchei na direção da funerária de Gamarra. O motivo? Fui acertar com gosto a notinha da discórdia. Este foi o capítulo 11. Nós finalizamos aqui. Eu agradeço a você pela audiência e também pelo apoio e por estar aqui conosco até essa parte do vídeo. Aqui a gente viu, foi uma confusão no velório, né? Onde o rapaz da funerária foi cobrar lá o serviço na hora do velório e gerou uma certa confusão. No final a gente viu que quando se perde uma pessoa, na verdade, quando se perde um marido ou a esposa, não está se perdendo apenas uma pessoa, né? Muitas vezes está se perdendo um companheiro, um amigo, um irmão, né? Um sócio, um cúmplice, e aí marido, cônjuge, né? Marido e esposa. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a você por fazer parte da nossa família. Se você ainda não é inscrito no canal, o momento é este, chegou a hora. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar aqui, ó, e se inscrever no canal, tá bem? E aproveita e deixa o seu like e também deixa um comentário, fala o que você achou desse capítulo 11, que é intitulado O Velório. No próximo vídeo, vamos falar do capítulo 12, A Mulher Acabada. É isso aí. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo.